Obrigado, gente, pela presença de todos vocês. Como a gente falou ontem, né? Assim, é importante esse banho todo dia, né? Esse banho de consciência que a gente precisa ter, banhar a nossa consciência. Então, todos os dias a gente adquire muitas impressões nesse mundo material, tantas coisas, e isso fica impregnado, né, em nossa mente, fica reverberando. Então é muito legal a gente poder acordar cedo, cantar os santos nomes, ver as deidades, ouvir o Bhagavatam. Isso é como uma espécie de banho que purifica assim a nossa consciência, né? Então, parabéns aí pela determinação aí de vocês. E também divulguem para os amigos, divulguem para os outros devotos, para a gente criar uma congregação, né, bem legal. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Jana Ranjanam Yashodanandana Raja Jana Ranjanam Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então, vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam. Aqui em Vrajadama, nós estamos lendo o canto 8 do capítulo 5, que é intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. Hoje vamos ler o verso número 23. Tem um significado muito longo de Srila Prabhupada e eu vou dividir esse significado em 2 momentos, tá? Então a gente vai ler uma parte do significado hoje e comenta, e amanhã a gente continua lendo o significado de Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Então o verso é o seguinte: Ayam chatasya stiti palanakshana Satvam jushanasya bhavaya dehinam Tasmad vrajama sharanam jagadgurum Swanasanodyasya sham surapriyaha. Então, para a tradução, palavra por palavra desse verso, Ayam, este período, Cha também, Tasya, da Suprema Personalidade de Deus, Stiti Palana Kshanaha, o momento da manutenção ou quando se estabelece sua lei. Satvam, o modo da bondade. Jushanasya, aceitando, agora sem esperar. Bhavaya, para o crescente desenvolvimento ou estabelecimento. Dehinam, de todas as entidades vivas que aceitam corpos materiais. Tasmat, portanto. Brajamaha, tomemos. Sharanam, abrigo. Jagat Gurum, aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que é o preceptor universal. Swayam, suas próprias pessoas. Saha, ele, a Suprema Personalidade de Deus. Naha, a nós. Dasyati, dará. Sham, a boa fortuna de que precisamos. Sura Priyaha, porque ele é naturalmente muito querido pelos devotos. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Chegou então a hora de promover o modo da bondade das entidades vivas que aceitaram corpos materiais. O modo da bondade destina-se a estabelecer a regra do Senhor Supremo, a qual manterá a criação existindo. Portanto, este é o momento oportuno para que se aceite o refúgio da Suprema Personalidade de Deus. Como ele é por natureza muito bondoso para os semideuses e querido por eles, de certo conceder-nos-á boa fortuna. Então vamos ao significado. O mundo material é conduzido pelos três modos da natureza, a saber, Sattva Guna, Rajoguna e Tamoguna. Através de Rajoguna, todas as coisas materiais são criadas. Através de Sattva Guna, todas as coisas materiais são devidamente mantidas. E através de Tamoguna, quando a criação está em situação avariada, tudo é destruído. Neste verso podemos entender a situação de Kali Yuga, a era pela qual estamos passando agora. Logo antes do começo de Kali Yuga, ou em outras palavras, no fim da Dwapara Yuga, o Senhor Shri Krishna apareceu e deixou suas instruções sobre a forma da Bhagavad Gita, no qual ele pediu que todas as entidades vivas se rendessem a ele. Entretanto, desde que Kali Yuga passou a existir, as pessoas praticamente têm sido incapazes de render-se aos pés de lótus de Krishna. E, portanto, passados cerca de 5.000 anos, Krishna voltou como Sri Chaitanya Mahaprabhu e ensinou ao mundo inteiro como render-se a ele, a Shri Krishna, e assim purificar-se. Render-se aos pés de lótus de Krishna significa alcançar a purificação completa. Na Bhagavad Gita 18.6.6, Krishna diz: Savadharmam parityajya mamikam sharanam vraja ahantuam sava papebhyo mokshaishyami masuchaha. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Eu te libertarei de todas as reações pecaminosas.
não temas. Portanto, logo que alguém se rende aos pés de lótus de Krishna, com certeza liberta-se de toda a contaminação. A Kali Yuga é cheia de contaminação. Isso é descrito no Srimad Bhagavatam 12.3.51. Kaledosha nidhe rajam astihi eko mahangunaha kirtana deva krishnasya mukta sangha param vrajet. Esta era de Kali é repleta de incontáveis defeitos. Na verdade, ela é exatamente como um oceano de defeitos, dosha nidhi. Mas há uma chance, uma oportunidade. Kirtana deva krishnasya mukta sangha param vrajet. Pelo simples fato de cantar o mantra Hare Krishna, todos podem livrar-se da contaminação de Kali Yuga e em seu corpo espiritual original podem retornar ao lar, retornar ao Supremo. Esta é a oportunidade existente em Kali Yuga. Ao aparecer, Krishna deu suas ordens e ao reaparecer como um devoto sob a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu para cruzarmos o oceano de Kali Yuga. Ao aparecer, Krishna deu suas ordens e ao reaparecer como um devoto sob a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna mostrou-nos o caminho que devemos percorrer para cruzarmos o oceano de Kali Yuga. Este caminho é o movimento Hare Krishna. Ao aparecer, Sri Chaitanya Mahaprabhu introduziu a era do movimento de Sankirtana. Também se diz que esta era prosseguirá por 10.000 anos. Isso significa que, pelo simples fato de aceitar o movimento de Sankirtana e cantar o Mahamantra Hare Krishna, as almas caídas que vivem nesta Kali Yuga libertar-se-ão. Depois da guerra de Kurukshetra, na qual foi proferido o Bhagavad Gita, Kali Yuga continua por 432.000 anos, dos quais apenas 5.000 anos passaram-se. Logo, ainda restam 427.000 anos. Destes 427.000 anos, os 10.000 anos do movimento de Sankirtana, inaugurado por Sri Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos, oferecem às degradadas almas de Kali Yuga a oportunidade de adotarem o movimento da consciência de Krishna e de cantarem o Mahamantra Hare Krishna e então libertarem-se das garras da existência material e retornarem ao lar, retornarem ao Supremo. Cantar o Mahamantra Hare Krishna sempre é potente, mas essa potência é bem mais marcante nesta era de Kali. Portanto, enquanto instruía Maharaj Parikshit, Shukadeva Goswami enfatizou este canto do Mahamantra Hare Krishna. Kaledhosha nidhe rajam astahi eko mahanguna kirtana deva krishnasya mukta sangha param vrajet. Meu querido rei, embora Kali Yuga seja cheia de falhas, mesmo assim há uma boa qualidade nesta era. Basta cantar o Mahamantra Hare Krishna para que a pessoa consiga livrar-se do cativeiro material e ser promovida ao reino transcendental. Bhagavatam 12.3.51. Aqueles que receberam a incumbência de espalhar o Mahamantra Hare Krishna com plena consciência de Krishna devem aproveitar esta oportunidade e ensinar às pessoas este processo através do qual elas podem muito facilmente livrar-se das garras da existência material. Nosso dever, portanto, é seguir as instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu
e com muita sinceridade pregar em todo o mundo o movimento da consciência de Krishna. Esta é a obra mais útil para o bem-estar e para a paz e prosperidade da sociedade humana. Imagine, eu tenho mais 2 páginas e meia. Vamos ler mais um pouquinho. O movimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu consiste em divulgar Krishna Sankirtana. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Todas as glórias a Shri Krishna Sankirtana. Porque ele é tão glorioso? Isto também foi explicado por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Chetodarpana Mahajanam. Cantando o Mahamantra Hare Krishna, limpa-se o coração. Toda a dificuldade é que, nesta era de Kali, não há Sattva-guna e nenhuma limpeza do coração. E, portanto, as pessoas estão cometendo o erro de identificar-se com seus corpos. Até mesmo os grandes filósofos e cientistas com os quais lidamos estão praticamente todos sob a impressão de que eles são seus corpos. Outro dia, estávamos comentando acerca de um filósofo proeminente, Thomas Huxley, que se orgulhava de ser inglês. Isso significa que ele estava no conceito de vida corpórea. Em toda parte encontramos este mesmo equívoco. Logo que alguém se situa no conceito de vida corpórea, ele, tal qual um gato ou um cachorro, não passa de um animal. Saeva Gokaraha. Então, a mais perigosa das sujeiras dentro de nossos corações é identificarmos o corpo como o eu. Sobre a influência deste equívoco, pensa-se: eu sou este corpo, eu sou inglês, eu sou indiano, eu sou americano, eu sou hindu, eu sou o muçulmano. Esta falsa concepção, que é o mais forte dos impedimentos, deve ser removida. Amanhã a gente continua o restante do significado, já tem tanta coisa para falar. Então vamos aproveitar esse significado de Srila Prabhupada. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, um verso muito importante, um significado de Prabhupada maravilhoso, onde ele resume, que ele dá a essência do seu movimento, né? O movimento de Sankita e toda, quando digo assim, seu movimento, porque Prabhupada assim, tem um movimento de Sankita como seu movimento, né? Então aqui o significado, Prabhupada inicia esse significado falando acerca, né, da necessidade de estabelecermos o modo da bondade. Prabhupada fala que esse mundo, sim, não só Prabhupada, mesmo Krishna, fala que esse mundo é predominado pelo modo da paixão e pelo modo da ignorância. Então isso significa que a atmosfera desse mundo, as coisas que a gente se associa comumente, tem ou exerce influência tamásica e rajásica. Em outras palavras. Então, sempre a gente fala da cultura, né?
Então, o estilo de vida, né, do homem moderno, não só do homem moderno, mas cada vez mais, né, esse estilo de vida, ele estimula, né, rajas e tamas. Significa estimula desejos, estimula a cobiça, né, luxúria, cobiça, ira, inveja, todas essas coisas. Por isso é tão comum a gente observar, né, à nossa volta atitudes motivadas, né, por esses modos da natureza material. E aqui, né, Brahma está falando para os semideuses que agora é o momento de estabelecermos o modo da bondade. Porque o modo da bondade ajuda todas as almas a seguirem os princípios do Dharma. No Srimad Bhagavatam, no 11º canto do Bhagavatam, quando Krishna está instruindo Uddhava, então ele fala para Uddhava que enquanto nós estivermos ainda nesses corpos e condicionados a esses corpos, nós precisamos cultivar o modo da bondade. E aí Krishna explica para Uddhava que a consequência de cultivar o modo da bondade é que nós seremos capazes de seguir os princípios espirituais. Então essa é a influência. Porque o modo da paixão e o modo da ignorância exercem influência sobre nós. Só que, em geral, são influências negativas. Quando eu digo que exerce influência, significa que nos move, que tem uma força capaz de nos mover em uma determinada direção. Paixão, ignorância, então, luxúria, desenvolvimento de desejos, de cobiça, toda essa coisa, desperta isso. Agora, o modo da bondade também influencia. Só que essa influência é positiva. Né? Por isso que dão o exemplo que o modo da bondade é como um trampolim. O trampolim, quando você vai mergulhar, você pula ali e ele leva você para cima. Então, isso é o modo da bondade. Por isso que a gente tem que ter um estilo de vida no modo da bondade. E como é que a gente intensifica o modo da bondade? Se associando com coisas, com ambientes, com pessoas que estão no modo da bondade. É assim que a gente fortalece. Da mesma forma que a gente se contagia pelo modo da paixão e da ignorância, em contato, né, com a sociedade, com o mundo que praticamente, né, está envolto por esses modos. Então, porque a gente está sempre se associando, né? Vai às lojas, vai na cidade, no trânsito, tudo isso, paixão e ignorância. E a gente está sempre vivendo nas cidades, em geral, não é? Em geral. Então, algumas vezes na cidade a gente procura um parque, procura algum lugar de natureza, alguma coisa assim que está no modo da bondade, predominantemente no modo da bondade. Mas, em geral, nós estamos no trabalho, nós estamos no meio da cidade e, inevitavelmente, a gente recebe essa carga de energia, de paixão e de ignorância. E aí, devido a essa influência constante, a gente vai contaminar a nossa consciência. Agora, quando a gente, uma vez que os nossos governantes e as pessoas em geral criaram um tipo de sociedade que predominantemente está no modo da paixão e da ignorância, então nós precisamos criar um mundo, tá, no modo da bondade. E quando a gente fala criar um mundo no modo da bondade, é a gente estabelecer, não é, um estilo de vida que esteja predominantemente no modo da bondade. Então, como é que a gente faz isso? A minha casa tem que estar no modo da bondade. Limpeza, né?
organização, assim, características do modo da bondade. Então a gente cria a nossa casa, então vamos colocar quadros de Krishna, vamos colocar, se for possível, uma musiquinha transcendental, uma mantra, uma aula. Então a gente entra nesse ambiente, isso é um ashram, né? É um lugar onde eu vou ser influenciado pelo modo da bondade. Agora, se eu chego em casa, televisão ligada, nem sei se tem Faustão mais, sei lá, qualquer coisa. Então, paixão. Então, não é? E aquela confusão dentro de casa, tudo espalhado. Influência do modo da paixão e da ignorância. Aí fica muito difícil a gente meditar. Então, entendam que nós precisamos ter uma atitude prática. Não é esperar que a mãe arrume a casa, ou esperar que a esposa, ou que o esposo, ou que, sei lá, algum semideus venha. Não, a gente tem que ter uma atitude. Preguiça já é modo da ignorância, né? Então, se está na preguiça, vai aumentar mais ainda a preguiça, né? Porque vai juntar tamaguna com mais tamaguna. Não funciona. Então a gente não pode esperar que o mundo gire em torno de nós. Não, a gente tem que criar nosso mundo, criar nosso espaço. Então isso é o que Krishna explica para Uddhava. Ele tem que fortalecer o modo da bondade, criando situações nas quais ele vai se associar com o modo da bondade. Então, aonde ele estiver, ele deve fazer isso. E se o mundo externo está sob a influência da paixão e da ignorância, pelo menos o seu mundo interno tem que estar na bondade. Então, a gente pode isolar o nosso mundo das influências do mundo exterior. Então, isso é meditação. Porque a influência dos modos da natureza, elas atuam, né, de fora em geral, né? Tanto também podem atuar de dentro, mas vamos falar aqui primeiramente da atuação de fora para dentro. Então, se eu estou alerta, então eu vou perceber a influência do modo da paixão. E automaticamente, o que é que eu faço? Como a tartaruga. Eu retraio os membros, os meus sentidos, eu retraio para dentro e ocupo minha mente automaticamente, não com aquelas experiências externas que estão na paixão e na ignorância, mas eu crio um pensamento interior no modo da bondade. Eu já falei sobre isso, da gente poder criar pensamentos, provocar pensamentos e não deixar a mente completamente solta. Então, quando eu aprendo a dominar a mente, a criar pensamentos, então, diante de uma situação que eu percebo que é uma situação adversa, desfavorável, automaticamente eu me fecho e produzo um pensamento. Porque o que acontece normalmente é que essas influências vão provocar pensamentos. E muitas vezes os pensamentos vão ser de natureza paixão e ignorância. Então, antes que a minha mente, através dos estímulos do mundo, crie pensamentos assim, que estão fora do nosso controle, eu controlo a mente e provoco pensamentos. Na verdade, o devoto experiente, ele está sempre alerta e produzindo pensamentos sobre Krishna. Isso significa pensar sempre em Krishna. Pensar sempre em Krishna significa que eu vou ter que provocar, até que espontaneamente isso fique, né, esse filminho aí, esteja lá o tempo todo rolando. Mas não é assim. Em geral, não é assim. Isso já é um devoto muito avançado espiritualmente,
sei lá, em Ashakti, né? Está pertinho já de Bhava, que naturalmente, espontaneamente, a mente já está apegada e produzindo constantemente pensamentos acerca de Krishna. Mas na nossa condição, nós temos que criar, provocar pensamentos. Então, é colocar sempre a mente para pensar em Krishna. Então, dessa forma, a gente anula a influência dos modos da natureza material, né? Porque elas não entram mais dentro da mente. Porque entrar dentro da mente significa que a mente vai reagir produzindo ideias, produzindo pensamentos, produzindo imagens. Isso é permitir a entrada dentro da mente, de uma forma prática, que a gente vai produzir imagens, lembranças. E aí a mente já está ali completamente tomada por aquilo. Mas se a mente já está ocupada em consciência de Krishna, Hare Krishna, está cantando, está lembrando de Krishna, ocupado em serviço devocional, alguma coisa quer entrar e você já percebe, não, isso aqui eu não quero, e se mantém. Né? Às vezes você nem precisa olhar para fora. Né? Nós já temos dentro de nós mesmos muitas imagens e muitas experiências no modo da paixão, no modo da ignorância. Muitas. E às vezes elas aparecem, às vezes elas se manifestam. Então nem precisa que o mundo nos estimule. Né? Dentro de nós mesmos nós temos um mundo. Né? Um mundo. E então, às vezes também essas imagens podem vir e o devoto tem que estar alerta. Sempre ocupando a mente em consciência de Krishna. Então isso, aqui, né, o Sr. Brahma está falando de que vamos cultivar o modo da bondade. Por quê? Porque o modo da bondade vai permitir que a sociedade humana, que nós indivíduos, sigamos as instruções de Krishna. Vamos ser capazes de seguir as instruções de Krishna, porque nós não somos capazes porque estamos influenciados pelo modo da ignorância, pelo modo da paixão. O modo da paixão é o que eu quero, o que eu gosto, os sentidos materiais, luxúria. E ignorância é preguiça, não quero fazer, quero nada. Mas bondade é iluminação, bondade é conhecimento, bondade é razão, é capacidade, né? É a capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, ela está desperta, ela está pronta. Isso é o modo da bondade. Os portões do corpo estão iluminados. Né? Então, dessa forma, a gente pode seguir a instrução de Krishna. E qual é a principal instrução de Krishna? Se você não sabe, como é que você vai seguir se você não sabe qual é a principal instrução de Krishna? Deixa eu ver. Fugiu. A principal em si fugiu da... Qual é a principal instrução de Krishna? Savadharma parityajya mamekam. Simplesmente se aproxime de mim, confie em mim. Essa é a principal orientação de Krishna. Aqui os semideuses, Sr. Brahma, vamos nos render a Krishna. Vamos buscar Krishna. Porque Krishna é tudo. Krishna mantém todo mundo, Krishna é tudo. Então, a principal orientação é que a gente precisa... não vou falar a palavra se render, porque isso já está meio desgastado. É confiar. Confiar em Krishna. Simplesmente vamos confiar, vamos nos entregar. Quando a gente confia, a gente se entrega. A gente aceita. A gente aceita tudo que vem na nossa vida como misericórdia de Krishna. A gente confia.
Então essa é a principal orientação de Krishna, na Bhagavad Gita. A gente não pode esquecer isso, né? E por que a gente não confia em Krishna? Porque estamos na paixão, na ignorância, constantemente, desejos. Eu quero isso, medo e tantas outras coisas, tudo produto do modo da paixão e da ignorância. E a gente não confia em Krishna. E aí Prabhupada continua aqui a explicar, né, que esse processo, né, é o processo que Krishna ensinou tudo isso. Mas as pessoas não entenderam, não deram a atenção. Né? E aí Krishna vem, como Chaitanya Mahaprabhu, Krishna vem de novo para mostrar como nós podemos, como praticamente, o que é que significa de fato essa aproximação, como a gente pode se aproximar de Krishna, como a gente pode. E aí Krishna vem como Chaitanya Mahaprabhu. Aí o que é que Chaitanya Mahaprabhu ensina, como ele nos ensina a nos aproximar de Krishna? Cantando os santos nomes. Então, o cantar dos santos nomes é a forma prática, né, de nos aproximarmos de Krishna. Como no segundo verso do Shikshastraka, né? Nanam Makari Bahudha Nija Sarva Shaktis. Sarva Shaktis. Que Krishna investiu todas as Shaktis nos seus nomes. Todas as suas potências estão nos seus nomes. Então, assim, tudo que a gente pode alcançar através de sacrifício, de caridade, de penitência, austeridade, tudo a gente pode obter através do cantar dos santos nomes. Então, o processo de cantar os santos... Sim, aí esse verso continua, né? Chaitanya Mahaprabhu fala no final, mas eu sou muito... Então, assim, o Senhor tornou tão fácil nos aproximar de você. É tão fácil. Basta cantar. Chaitanya Mahaprabhu fala isso. Esse é o processo de nos aproximarmos de Krishna, cantando os seus santos nomes. Mas no final ele fala, mas nós somos tão desaventurados. Ele fala, eu sou tão desaventurado que não tenho atração, não tenho um gosto por cantar esses santos nomes. Ele se coloca na situação de todos nós. Né? Então, o Chaitanya Mahaprabhu está falando, esses santos nomes é a forma mais simples e mais poderosa de nos aproximarmos da pessoa suprema. Que é a sua principal orientação, se aproxime de mim, confie em mim. Né? E você pode fazer isso cantando os santos nomes. Mas, como no terceiro verso fala, a gente tem que ser humilde. Mas no modo da paixão, no modo da ignorância, humildade, não, é arrogância, é orgulho, né? É preguiça. Então, Chaitanya Mahaprabhu fala o estado de consciência, de humildade, de respeito com todos os seres vivos, né? E de tolerância com todas as dualidades do mundo material. Mas quem está na paixão, tolerância, paciência, não tem. Mas o próprio cantar dos santos nomes, esse cantar, ele vai purificar a nossa existência, como o Prabhupada fala, Cheto Darpanam Bhajana. Todas as glórias ao cantar dos santos nomes, porque esse cantar, ele purifica nossa consciência. É a associação, porque a associação não é só associação com coisas assim, materiais, né? A gente se associa também com o cantar dos santos nomes,
A gente se associa com Krishna quando a gente canta os santos nomes. Então, a perfeição do cantar é quando o devoto, né, ele não vê nenhuma distinção entre Krishna e seu santo nome. É Krishna. Krishna é Krishna. Não tem diferença. Associação direta com Krishna. Direta. Instantaneamente. Então, em vez de estar se associando com o modo da paixão, da ignorância, desse mundo material, quando a gente invoca o santo nome, nós estamos nos associando com esse som, com essa vibração absoluta que não é diferente de Krishna. E por isso, Chetodarpana vai purificando nossa consciência. Assim como o ferro em contato com o fogo vai adquirindo as qualidades do fogo, o ferro vai ficando quente, vai ficando incandescente. Da mesma forma, quando a gente coloca a nossa consciência nessa vibração que é espiritual, ela vai purificando nossa consciência. E essa atitude, né, a atitude de cantar, que é essa atitude de, por favor, Radharani. Né? A gente está invocando Radharani, Hare, ou Hara. Hara é Radharani e Hare é o invocativo. A gente está se dirigindo a ela. Né? Por favor, me ocupe no serviço a Krishna. Não tem ninguém mais preocupado em toda a existência em agradar Krishna do que Srimati Radharani. A vida dela é o prazer de Krishna. A vida dela é o prazer de Krishna. Então, o Mahamantra é essa atitude, né, de pedir abrigo, né, de estar ocupado no serviço a Krishna. Então, quando nós cantamos com essa atitude, nós estamos purificando nossa consciência. Por quê? Porque a consciência contaminada é eu sou o centro de tudo. Tudo existe para o meu prazer. Mas a consciência do Mahamantra é Krishna é a pessoa mais importante da existência. E Radharani é a principal devota de Krishna. E ela que está ocupando todo mundo. Então, quando nós choramos e imploramos e temos essa atitude de buscá-la, né, para que ela nos ocupe, nós estamos automaticamente combatendo a luxúria, o egoísmo, a inveja. E quando temos essa atitude de cantar, então a gente vai se purificando, né? Purificando nossa consciência, e também Krishna dá uma ajudinha, né? No nosso dia a dia. Né? Dá umas palmadazinhas de vez em quando. Krishna vai criando situações. Né? Porque uma vez que a gente tem essa atitude, você quer purificar, você quer me servir puramente, está certo. Então vamos cuidar aí do seu coração, porque o seu coração tem muita coisa impura. Então tudo parte desse processo, desse desejo interno de querer servir. Então isso é purificação, gente. Quando se fala de contaminação, essas contaminações sutis, de conceitos e ideias, são desejos materiais que nascem, como o Prabhupada bem fala aqui, do conceito corpóreo de vida. Então todos nós pensamos que somos esse corpo material e que felicidade é dar alguma sensação, proporcionar o contato desses sentidos com algum tipo de objeto. Seja um sorvete, seja uma pizza, seja uma paisagem, seja um som, um reggae, sei lá. Não gostou, não. Não, mas tem reggae, Hare Krishna. Pode, Hare Krishna pode. Então, assim, a vida da gente se resume a isso. Então, essa é a contaminação. A alma perde completamente a sua essência
como um ser amoroso, um ser que se destina a servir e a viver o prazer de servir, de amar. E agora a alma dentro do corpo se condiciona ao corpo, às atividades do corpo, e perde tudo isso e assume uma postura completamente individualista, completamente egoísta, e sofre em consequência de tudo isso. Né? E o Cetodarpana Mahajanam é purificar essas ideias falsas que nascem do conceito corpóreo. Prabhupada fala aqui claramente nesse significado, que esse conceito corpóreo é o principal problema do ser humano, ou da alma condicionada. Porque tudo nasce a partir da ideia de pensar que é o corpo. Então, e na convivência desse corpo, dentro desse corpo e dentro desse mundo, a gente vai trazendo para a nossa vida, né, muitas atitudes e comportamentos inadequados, nascidos do modo da paixão e da ignorância. Agora a gente precisa purificar tudo isso. Então o cantar, ele é como um motor que vai girar uma grande roda. Né? Uma grande roda. Krishna vai começar a mover tudo. Krishna vai começar a tomar conta da vida da gente, assim como um personal trainer. Quando a gente se rende a ele lá vai, levanta esse peso, faça isso, faz aquilo outro. Então Krishna vai começar a coordenar a nossa vida. Krishna vai retirar algumas coisas, Krishna vai colocar pessoas, Krishna vai colocar livros, Krishna vai trazer você para Vrajadama, Krishna vai fazer muitas coisas. É assim que acontece. E aí a gente vai purificando. E tem que estar atento. Qual é a próxima lição, Krishna? Qual é a próxima lição? Eita! Agora tem que combater. Percebi que eu sou um pouco irritado, né? Não posso ser contrariado. Bom, tem que resolver isso. Porque como é que você vai cantar Hare Krishna sempre se você se contraria com qualquer pessoa, com qualquer situação? Não. Então tudo isso é purificação. Retirar todos esses anartas. Esses anartas a gente adquiriu na associação com o mundo material, o modo da paixão e da ignorância. O estilo de vida do mundo, o estilo de vida das pessoas. E a gente está envolvido com esse estilo de vida e adotou esse estilo de vida. E muitos não querem mudar o estilo de vida. Aí vai permanecer na ignorância e na paixão e não vai purificar a consciência. Tem que cultivar modo da bondade agora. Cultivar virtudes, cultivar comportamentos éticos e assim por diante. Modo da bondade, modo da bondade. Bom, vai dar 6 horas. Então é isso. Então isso é a vida espiritual. E esse motor é o santo nome, o cantar do santo nome. E aí, então, a gente está pedindo a Krishna, por favor, Krishna, mude minha vida, purifique minha consciência, torne-me seu servo. E Krishna vai atuar, Radharani vai atuar na nossa vida. Ok, gente, já são 6 horas. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Tem pergunta? Sofrerá algum impacto com relação à pregação e mesmo à integridade dos devotos? Haverá devotos ainda com o andar dos milênios nessa Kali Yuga? Gratidão. Eita, mais uma aula. Quem sabe, né? Assim, existe a predição, né, de que esse movimento vai se espalhar, e está se espalhando por todo o mundo. E nós somos os pioneiros, porque Chaitanya veio há 500 anos atrás, essa Kali Yuga são 432 mil anos, Prabhupada fala dos 10 mil anos, né? Então a gente tem muita coisa para acontecer. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Meu mestre espiritual comenta que a gente tem que ter, assim, citando Prabhupada, como movimento, como instituição, a gente tem que ter muita organização, muita inteligência também. Porque esse movimento de Chaitanya, né,
que foi iniciado mais ou menos há 500 e poucos anos atrás, ele quase chegou a a desaparecer. E olha que Chaitanya é a própria pessoa suprema e ele veio assim, junto com seus associados eternos, pessoas puras. E ele espalhou isso na Índia e tudo, e em dado momento ficou reduzido a poucas pessoas. E isso é Kali Yuga, né? Então, existe também o perigo, né, de que, se a gente não fizer nossa parte, né, o perigo de que esse movimento se reduza a poucas pessoas. Isso pode acontecer. E há uma preocupação nesse sentido, né? Por isso que os devotos, eles têm que ser muito ativos, né? A gente vê na internet, né, o pessoal posta qualquer porcaria aí viraliza, fica não sei quantas mil pessoas. A gente precisa ser mais ativo, a bondade precisa ser mais ativa, né? Então, a gente tem que fazer parte, né, desse processo de transformação do mundo. Nós temos que ser pessoas ativas, fazer parte realmente do movimento de Sankirtan, né? E todos nós temos um núcleo de influência, um círculo de influência, né? Tem pessoas que têm um círculo de influência muito grande, outros menor, mas não importa. Dentro do seu círculo, você tem que exercer sua influência. Dá exemplo. Dá exemplo de como esse processo é eficiente, como esse processo purifica. E se as pessoas percebem isso, elas vão seguir, não é? Mas se a gente termina adotando o estilo de vida das pessoas comuns, então vamos nos enfraquecer como a gente está vendo, né? Como a gente percebe, né? E às vezes, infelizmente, o modo da paixão e da ignorância é tão penetrante, né, que influencia até mesmo as nossas relações como devotos dentro da instituição. Porque não tem nenhuma outra explicação. É ignorância e paixão. Porque qualquer pessoa de bom senso vai entender, apesar das diferenças de opiniões, todos nós estamos fazendo parte do mesmo exército. Nenhum soldado vai ficar atirando um no outro. Não é? Tudo bem, um soldado quer ir para cá, outro quer ir para esse lado de cá, um tem uma estratégia, outro tem outra estratégia, mas ninguém vai chegar ao ponto de atirar um no outro e matar, se matar. Não existe isso. Isso é modo da paixão e da ignorância. Então, a ideia é que a gente, apesar de existir essa predição, não é, ao mesmo tempo, né, nós temos que, não vamos ficar de braços cruzados achando que essa predição vai acontecer por si só. Não. Krishna tinha a predição de que, o desejo dele da batalha de Kurukshetra, que ó, todo mundo aqui vai morrer, Arjuna. Krishna já disse para Arjuna, estava tudo feito. Mas o que é que Krishna disse para Arjuna? Arjuna, se torna um instrumento. E se você não quiser, eu vou arranjar outra pessoa. Mas alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que pegar a arma e lutar e matar as pessoas. Da mesma forma, né, Krishna precisa da gente. Chaitanya Mahaprabhu convocou todo mundo. Tornem seguros, espalhem a consciência de Krishna. Então, ou vai ser a gente, quem é que vai ser mais? Quem é que mais entende de Krishna se não for um devoto de Krishna? Então, se os devotos de Krishna, que estudam a consciência de Krishna, não se esforçam, quem mais vai fazer? Se as pessoas não conhecem Krishna. Então, esse serviço é nosso, de cada um de nós. Então, não podemos ser apáticos, a gente tem que realmente ser ativos, na medida de nossas possibilidades. Bom, não sei se respondi, porque a pergunta era um pouco longa, mas é isso. Ok? Então, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Antes de terminar, gente, nós temos, não sei se vocês estão sabendo, mas todo dia de manhã, bem cedinho, né, nós estamos cantando japa. Hoje éramos 20 devotos cantando japa. Começa às 3 da manhã, tá? E termina, né, 4h30, quando a gente começa a transmissão do
não sei, entre em contato comigo. Mande uma mensagem aqui que a gente fornece para vocês o link do Zoom, tá? E agora, de 6 às 8, a sala vai abrir novamente e nós vamos cantar japa e damos um pequeno intervalo às 7, quando apresentamos também o Govinda, tá? Então quem não pode cantar muito cedo, pode começar a cantar agora a partir das 6 horas e aí purificar a sua consciência e pedir a Krishna para mover a vida da gente, né? Krishna, faça aí alguma coisa, pelo amor de Deus, tem que pedir, né? A gente tem que pedir, porque a espiritualidade respeita nosso livre-arbítrio. Se a gente não pede, eles vão ficar, pô, eles não querem, então eu não posso me intrometer na vida do devoto. Então o devoto ele precisa dar permissão. Eu quero isso, Krishna. O que está errado comigo, mude, faça qualquer coisa para mudar. Seja o que for, mas eu não quero continuar minha vida assim, errando e sofrendo, errando e sofrendo. Então, muito obrigado a todos. Hare Krishna.